Olá, meu nome é Thiago Almas, eu sou advogado, sou formado pela Universidade de Estácio de Sá, acabei de concluir o meu curso na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, e vim aqui hoje trazer para você essa aula de responsabilidade civil. A responsabilidade civil ela é uma matéria muito importante não só para a nossa vida prática, como para concurso, que é o nosso desafio aqui. E ela tem caído muito em prova, ela tem caído de diversas formas, das mais variadas questões legais, questões jurisprudenciais, questões doutrinárias, e a gente vem aqui hoje trabalhar sobre ela. Vamos lá. A responsabilidade civil, como eu já havia dito, ela é muito importante e quando a gente começa a falar de qualquer matéria, nós temos que sempre fazer uma reflexão com a Constituição. Então, vamos fazer aqui um diálogo das fontes para analisar na Constituição o que ele fala sobre a responsabilidade civil. Então, vamos lá. O primeiro artigo, o artigo 5º, inciso 5, fala que é assegurado o direito à resposta ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então ali, o Constituinte, em 88, chegou já primeiro e apresentou, olha só, vamos falar sobre responsabilidade civil na nossa Constituição. Vamos proteger o nosso povo contra as mazelas da sociedade e verificando a responsabilidade civil em si. Logo depois, no inciso 10, ele toca de novo nesse âmbito. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem de pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral. Então, mais uma vez, toca nesse assunto, sobre o direito à indenização pelo dano material e pelo dano moral. Então, a gente vê logo no artigo 5º, que é um dos artigos mais importantes, na Constituição, que ele já toca ali, naquele pedaço de responsabilidade civil, no ato ilícito, na indenização e configura todo esse âmbito da responsabilidade civil. Existem outros pontos que são importantes e também tocam na responsabilidade civil, como, por exemplo, o 37º, parágrafo 6º da Constituição, que ele já ele acaba pulando já para a responsabilidade civil do Estado. E ele fala que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então ele já fala o seguinte, olha só, Estado, se você causar, você vai responder por aquele dano ali. Se o seu servidor causar um dano, o Estado vai ser responsabilizado. Então ele já dá esse ponto. Existem outros artigos na Constituição que a gente vai dar só uma pincelada, que não é nosso intuito, é só uma introdução, e mostrar qual a interligação com a Constituição. Do Código Civil, no caso, da responsabilidade civil com a Constituição. Vamos lá. O artigo 21, inciso 23, ele fala que a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Ou seja, mais uma vez, o legislador atento quer proteger qualquer tipo de dano nuclear, que é uma coisa muito grande, então vamos dar uma existência específica. E falando que qualquer tipo de dano que causa, há uma responsabilidade civil, independentemente da existência de culpa. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. O 225 também, que ele fala sobre o dano ambiental, ele fala lá, condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ele vai falando também. O artigo 7º, também fala sobre a responsabilidade civil no âmbito do direito do trabalho. E o último ali que a gente acabou botando ali é o artigo 5º também no final. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como quem fica preso além do tempo fixado na sentença. Aqueles casos em que a pessoa fica presa mais tempo do que o devido, mais tempo que a pena, e por esse motivo a Constituição permite a indenização para essa pessoa que fica além do tempo. Então, olhando já no âmbito do direito constitucional, a gente já viu que a responsabilidade civil também está lá. Vamos lá? Então, nós estamos falando aqui que da responsabilidade civil a gente tem esse ato ilícito. Então, ela nasce com o ato ilícito, com a obrigação. Então, vamos lá.
O dever jurídico ilícito, ele é o originário ou o primário. Então, primeiro nasce a obrigação, o dever jurídico ilícito, a origem, a primeira coisa que surge. Logo depois desse dever jurídico ilícito, quer dizer, a pessoa cometeu alguma ilicitude, vem, consequentemente, o dever jurídico de indenizar o prejuízo surtido. No caso aí, há um ato contínuo, uma consequência desse ato primeiro indenizatório. Então, se você cometeu algum ato ilícito, se você quebrou o carro de alguém, fez algum ato ilícito, você tem o dever de indenizar aquele ato. Isso é uma questão óbvia, raciocínio lógico. Então, primeiro, a gente tem a obrigação, que é de fato o dever jurídico ilícito, e logo depois nós temos a responsabilidade, que é o dever jurídico de indenizar. Então, primeiro nasce com a obrigação, depois, segundo, temos a responsabilidade. Perfeito. A responsabilidade, ela está sempre na sombra da obrigação. A obrigação é o ato primário, a responsabilidade é o ato secundário. Então, ela está sempre ali, na sombra. O primeiro pessoa a desenvolver essa temática foi o jurista alemão Alois von Brins. No século XIX, ele fez diversos estudos e chegou à teoria dualista. Os estudos dele foram originários do direito romano, mas isso é uma questão que não vale a pena a gente entregar agora. Mas foi pelo direito romano e ele acabou chegando a essa conclusão. Olha só, existe uma teoria dualista. Por que é dualista? Porque existem dois, necessariamente, a obrigação, o débito e a responsabilidade. E ele, como alemão, ele falou o Schuld e o Haftung, débito e obrigação. Então a gente tem o débito no Schuld e a responsabilidade no Haftung. Entende-se que, em regra, não há responsabilidade sem obrigação, sem o débito. Então, em regra, eu não posso ter uma responsabilidade se eu não tenho uma obrigação anterior. Eu só vou ter que me responsabilizar por algo que eu fiz. Se eu não fiz, eu não tenho obrigação, eu não tenho responsabilidade. Então, vamos lá. Mas há exceções, e a gente vai ver ela agora. Primeira coisa, a gente pensa assim, cara, a gente está falando sobre doutrina, a gente está falando sobre jurista alemão, terminologias alemães, e será que isso cai em prova? Cai. Caiu na prova do MPE há pouco tempo, em 2015, e caiu mais ou menos assim, né? Tendo em vista o livro das obrigações, assinale a alternativa correta. Ele vem falando, a teoria dualista, que é essa que a gente acabou de falar, referente a um vínculo obrigacional, dispõe que a obrigação é composta por Schuld, responsabilidade, e Haftung, débito. Contudo, a doutrina entende que é possível haver situações em que há o débito sem a responsabilidade. Então, há a obrigação sem a responsabilidade, como no caso das obrigações naturais. Calma que a gente vai conseguir chegar lá. Mas não se admite responsabilidade sem a existência do débito, por ferir o elemento subjetivo da relação obrigacional. Então aqui a gente tem algumas questões. Primeiro, a gente tem aqui a teoria dualista, primeiro que a gente falou, a questão do Schuld e do Schuld, responsabilidade. Aí você já começa a olhar e para ver se de fato tem essa ingerência. Schuld é responsabilidade? Haftung é débito? A gente viu ali atrás, se a gente for ver, que o Schuld é o débito e o Haftung é a responsabilidade. Já está aí a primeira pegadinha do examinador que já quer confundir a tua cabeça. Então você já viu que de cara ela já está errada. Mas vamos continuar. Contudo, a doutrina entende que é possível haver situações em que há o débito sem a responsabilidade, como no caso das obrigações naturais. Então, há ocasiões em que há o débito sem responsabilidade, as obrigações naturais. Mas não se admite responsabilidade sem existência do débito por ferir o elemento subjetivo da relação obrigacional. Isso está certo? Está errado? Vamos ver agora. Existe obrigação Schuld sem responsabilidade? Sem o Haftung? Sim, nas obrigações naturais. E são 3 casos em que pode haver uma obrigação sem a responsabilidade. Uma dívida prescrita. Você tem uma dívida prescrita, está lá no artigo 189, e fala o seguinte, olha, a dívida está prescrita. Eu devo, com certeza. Mas essa dívida ela já não tem mais responsabilidade, eu tenho obrigação. Eu não tenho aquela obrigação, realmente, eu contraí aquela dívida, mas eu não tenho mais a responsabilidade em pagar.
Então, essa é uma exceção. A segunda exceção, dívida de aposta ou jogo. Fiz uma aposta, apostei no Vasco, entendeu? No meu time, apostei lá no Vascão para ganhar a segunda divisão e, infelizmente, o Vasco perdeu. Eu tenho a obrigação de pagar por aquela minha dívida? Tenho, mas eu não tenho a responsabilidade. Então, essa é a outra exceção. E a última exceção são obrigações de mutuário menor de idade. O menor de idade, obviamente, quando for mutuário, não tem ele tem essa obrigação, mas ele não tem essa responsabilidade. Então, a gente já viu que há hipóteses de que existam obrigações sem haver a responsabilidade. Então, agora a gente vai para o segundo tópico. Existe a responsabilidade, o haftung, sem a obrigação, sem o débito? Agora, o contrário. Existe a responsabilidade sem a obrigação? Eu tenho algum momento em que eu possa ter uma responsabilidade sem ter obrigação? Pô, a gente viu lá atrás que se a obrigação que gera a responsabilidade, há possibilidades de você ter uma responsabilidade sem ter essa obrigação, sem ter aquele ato primário? Vamos ver. Sim. Quais são os casos? Em casos de fiança, momento em que identifica a responsabilidade por dívida alheia. Então, no momento da fiança, eu sou proprietário do imóvel, e tenho preciso fazer um contrato de locação e tudo, faço a locação para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa assume e faz uma fiança. Esse fiador, ele não faz parte daquela relação contratual de locação. Mas, se eu tiver algum problema nesse contrato e não efetuar o pagamento, o proprietário do imóvel pode ir direto em face, no caso do fiador, para cobrar aquilo ali. Ele tem aquela obrigação? Não, mas ele tem a responsabilidade. Então, essa seria uma exceção. Então, revendo para que nossa questão anterior, essa teoria dualista, o Schuld, responsabilidade, é o primeiro erro, a gente apontou aqui, é o primeiro erro, está trocado. A segunda parte, contudo, a doutrina entende que é possível haver situações em que há débito sem responsabilidade, como nos casos de obrigações naturais, está certo, mas não se admite a responsabilidade sem existência de débito por ferir o elemento subjetivo da relação obrigacional. Está errado esse final, porque a gente já viu que tem, que é o caso da fiança. Perfeito? Então, nós fizemos só para fazer esse resumo, nós falamos sobre o diálogo das fontes, a importância da responsabilidade civil no ordenamento jurídico, vimos que ela está prevista na Constituição, vimos que ela nasce de uma obrigação e que, logicamente, ela acaba gerando uma responsabilidade, vimos sobre a teoria dualista, vimos que ela existe o haftung e o Schuld, e vimos que cai isso em prova, sim, e vamos passar agora para o ponto seguinte, que é a obrigação de indenizar, que é o ato ilícito. O ato ilícito, no caso, é a lesão antijurídica e culposa dos comandos que devem ser observados por todos. Então, esse é o ato ilícito. É um ato que a pessoa está dotado de ilicitude, certo? O ilícito contratual também é uma das possibilidades da obrigação de indenizar. É quando ele surge o descumprimento de alguma obrigação assumida. Fiz um contrato com você e não assumi esse contrato. Ele, obviamente, gera uma obrigação de indenizar. Então, só que nós aqui hoje, nós vamos tratar diretamente do ato ilícito. Um momento futuro, iremos verificar a relação contratual. Hoje a gente vai falar do ato ilícito em si. Então, beleza. O ato ilícito ele começa no artigo 186 e ele bate lá. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então, a gente viu aqui alguns pedaços que a gente tem que se atentar. Primeiro, ação ou omissão voluntária, a negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. A gente verificou aqui que, primeiro, no Código de 16, no Código de 1916, que era o anterior a esse que a gente está vigorando agora, que é o Código Civil de 2002, era o Código Civil Bevilacqua, ele tinha um artigo bem parecido, que era o 159, e ele falava coisas bem semelhantes a esse. Só que ele tinha algumas diferenças. A primeira delas é justamente essa aí que eu apontei com a seta. Violar direito e causar dano a outrem. No antigo código era ou. É uma conjunção
que não parece muita coisa, mas é uma diferença muito grande, primeiro, para o artigo em si e para a nossa questão, para o nosso concurso. A gente vê que no 186 ele tem a conjunção e no antigo era o ou. O que o e ele faz? Ele faz com que há uma adição entre os dois, a violar direito e causar um dano. Então não basta ter uma só, não basta eu violar somente o direito e não basta eu causar um dano. Eu tenho que violar o direito e causar um dano, tá certo? Então há essa necessidade de atenção para essa partícula. Então quando você estiver estudando, você marca, grifa no seu código a letra E, tá certo? A conjunção E. Vamos lá. Passado aqui, a gente vai ver uma outra inovação, ainda que exclusivamente moral. Essa aí, o legislador também, no Código Civil de 2012, ele botou uma coisa específica, exclusivamente moral. Hoje, pra gente, no nosso dia a dia, é uma coisa simples. Mas naquela época não tinha esse dano moral exato. O dano moral, ele sempre vinha acompanhado de um dano patrimonial. Não existia o dano moral sozinho. O que a gente vê hoje no nosso dia, no nosso cotidiano. Certo? Então a gente já viu o 186, a gente viu aquelas nuances, a gente vai voltar nele daqui a pouquinho e agora a gente vai para o 187, que é o abuso de direito. No 187 ele está lá, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, fim social, boa-fé e bons costumes. Então a gente tem aí 4 fatores que são importantes. Esses 4 que a gente acabou de falar. Consagrou a teoria do abuso de direito ou a teoria dos atos emulativos, ampliando a noção de ilícito, considerando como ato a repercussão da responsabilidade civil. O que acontece? Como eu tinha falado anteriormente, o Código Civil 16, ele era muito curto, ele só tinha um artigo, que era 159. Ele só falava o seguinte, era simples, ato ilícito, era aquilo bem parecido com o anterior, tirando aquela nuance, mas ele só falava disso. O legislador, quando ele fez o Código Civil de 2002, ele acrescentou algumas coisas para proteger a sociedade, proteger o que a gente vive hoje em dia. Que é nossos contratos, hoje a gente faz contrato pela internet, contrato com curso, as coisas são muito mais rápidas, muito mais céleres. E o legislador ele não podia deixar isso para trás, ele tinha que estar acompanhando essa evolução da sociedade. Então ele fez o abuso de direito nesse sentido. Então comete ato ilícito o titular de um direito, que é o exercê-lo, excede manifestamente os limites. É quando há uma exceção dos limites. Vamos lá. Como eu falei, ele está baseado em 4 conceitos legais e indeterminados. É o BBFF. A gente vai ver bons costumes. Eu fiz uma brincadeira assim, eu acho que tem quem tem filho pequeno, quem tem primo, irmão... as crianças normalmente brincam, né? Ah, você é meu BFF, Best Friend Forever. Então eu fiz uma brincadeira ali, botei pra gente não esquecer esses 4 conceitos legais de abuso de direito. É o BBFF, é mais que o BFF. É os bons costumes, a boa-fé, o fim econômico e o fim social. Esses 4 conceitos que determinam se houve ou não houve o abuso de direito. Isso, para a gente ter noção, isso é tão importante, parece uma coisa tão simples e óbvia, mas isso é tão importante que a primeira jornada de direito civil falou exatamente disso, do enunciado 37. A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta somente no critério objetivo finalístico. Então, não é necessário ter a culpa. Se eu tive o abuso de direito, eu posso até fazer sem querer, mas se eu tive o abuso de direito, eu tenho que ser responsabilizado. Eu tenho que me responsabilizar quem agiu e quem sofreu esse abuso, tá certo? Então, beleza. A gente acabou de ver agora há um tempo atrás que essa teoria, ela começou... voltando só aqui um pouquinho só para do abuso de direito, a gente viu lá, consagrou a teoria do abuso de direito ou teoria dos atos emulativos. Mais uma vez a gente fica se questionando, será que isso cai em prova? Teoria dos atos emulativos? Hoje em dia, né, a questão só legal? Não, cara, também cai. É uma prova mais difícil, só que como a gente está estudando, para a gente mirar lá em cima, a gente tem que pensar, a gente quer aqui, a gente tem que mirar em cima, a gente tem que tentar acertar mais. Então vamos logo na magistratura do Pará. O ato emulativo
enseja a responsabilidade civil de cunho. Aí vem a questão: culpa presumida, subjetivo, repersecutório, real ou objetivo? A gente acabou de ver isso agora no enunciado. A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa. Então, se ele independe de culpa, ele é objetivo. Então, a gente já acertaria essa questão da magistratura do Pará. Então, pessoal, a gente acabou de ver aqui o abuso de direito, e é o que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que tentar unir as diversas formas quando a gente está estudando a matéria e tudo. Então, nós conseguimos verificar aqui a questão legal, né? A lei em si, a gente viu questão de concurso, como que ela é, a gente viu questão doutrinária, e agora vamos dar uma olhada no dia a dia, na jurisprudência, como que os tribunais entendem, o que acontece hoje. Agora há pouco tempo, em junho de 2016 agora, chegou um caso no STJ, no Tribunal da Cidadania, Superior Tribunal de Justiça, e foi um caso muito peculiar porque envolvia uma empresa de panificação que tinha propaganda, né? E essa propaganda na televisão, tá no YouTube, quem quiser assistir pode assistir, e ela queria atingir, o nome da propaganda era A Hora do Shrek. Shrek, o bichinho verdinho lá, o monstrinho, e o monstrinho estava lá brincando na propaganda, as crianças tinham um biscoito, e a propaganda era o seguinte: se você juntar 5 biscoitos mais R$5, você ganha um relógio do Shrek, por isso que é a hora do Shrek. Você ganhava o reloginho. E entraram com uma ação civil pública, uma associação voltada para o direito do consumo, lá de São Paulo, que eu não me recordo o nome no momento. Depois o Ministério Público de São Paulo continuou com a ação, e essa ação chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Foi um julgamento bem conhecido e tudo. Eles chegaram à seguinte conclusão: olha só, qualquer propaganda que se dirija diretamente à criança, ela é uma propaganda abusiva, ela viola, ela é um ato abusivo. Então ela violaria o artigo 187 que a gente acabou de ver. E um dos, também para exemplificar aqui e tudo, um dos ministros até falou: olha só, ainda mais hoje em dia, em que tem um problema de morbidade de crianças com morbidade, gordas e tudo, isso não é legal para a saúde. Então, mais um motivo para que essa propaganda não seja vinculada à criança. Então teve essa decisão do STJ, e no final ele falou assim: olha, nenhuma propaganda poderá mais ser direcionada à criança. É óbvio que isso cabe recurso, vai ser discutido ainda, isso vai dar muito pano para manga ainda, vai ser muito discutido, mas é um caso bem cotidiano que a gente vê e acabou de acontecer, só há pouco tempo. Então vale para a gente ficar aí como exemplo e a gente lembrar quando a gente estiver estudando, fazendo a nossa prova, do 187 do abuso de direito. Então, agora a gente vai pegar para as espécies de responsabilidade. A primeira espécie de responsabilidade é a responsabilidade civil, penal e administrativa. A responsabilidade civil é o que a gente está estudando agora. São as questões diárias, a responsabilidade civil que a gente vai continuar estudando. Responsabilidade penal é óbvio quando envolve algum crime e ele tem que ser responsabilizado, e administrativo é no âmbito do direito administrativo, que também vai ser estudado em outro momento. Então a gente já conseguiu ver aqui que a gente vai ficar diretamente com a responsabilidade civil. A outra espécie é a responsabilidade contratual e extracontratual. A responsabilidade contratual, é óbvio, é que fala do contrato. São contratos e a gente vai ver se alguém não cumpriu o contrato, qual era a cláusula daquele contrato, o que acontecia, o que não acontecia. Então é óbvio que isso vai ser analisado no âmbito daquele contrato. E o extracontratual, que é o que a gente está mais ou menos lidando nesse momento. Por fim, tem a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva, que também a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então vamos lá para os pressupostos. Os pressupostos da responsabilidade civil. O que são os pressupostos da responsabilidade civil? São aquelas nuances que a gente tem que ter para ser configurada de fato a responsabilidade de alguém. Então ela cometeu uma obrigação, um débito, lembra que a gente viu lá? Um Schuld, e agora a gente vai ver se ele tem direito à responsabilidade daquele dano que supostamente ela causou. Então o primeiro pressuposto é a conduta culposa do agente.
que é a conduta culposa do agente? É aquela conduta direta do cara que causou o dano, da pessoa que causou o dano, causador do dano. Ele agiu, ele cometeu um ato e ele tem essa conduta culposa do agente. O segundo é o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é justamente aquilo que unifica entre a conduta culposa do agente e o dano. Então seria aquele interim que juntaria os dois. Então a gente tem um dano de um lado, a conduta culposa do agente do outro, e o nexo de causalidade que unificaria os dois. Perfeito. Para ver na lei onde que está isso, onde que está esses pressupostos na lei. O 186, voltando para mostrar quanto é importante o 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, número 1 está ali, conduta culposa do agente. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Então, aquele também que agiu com negligência, fiz errado, dei mole, também pode estar configurando um pressuposto da responsabilidade civil. Violar direito e causar. Esse causar seria o nexo de causalidade. Seria essa unificação entre a conduta culposa do agente e o dano. E por último, dano a outrem. Seria o ponto 3, ainda que o exclusivamente moral comete o ato ilícito. Então a gente viu que no 186 tem os 3 pressupostos da responsabilidade civil. Passando agora para o 927. 927 é aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O 927 é aquele que traz o ato ilícito lá do 186, que a gente já viu a exaustão, e trouxe agora para a responsabilidade. Então aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então você vai ter que reparar aquele ato. No parágrafo único ele fala: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou, dá uma olhada no ou, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então a gente vai ver aqui o ou, e isso aqui que é o importante, independentemente de culpa. O que isso quer dizer? Se quando não tem culpa também tem responsabilidade, quais são esses casos? Por quê? Os casos especificados em lei. Então, esses casos que haverá responsabilidade independente de culpa estará especificado em lei. E a gente vai ver isso nesse quadro esquematizado para a gente conseguir entender e visualizar melhor como que está. Então, a gente tem a responsabilidade civil, a gente tem a responsabilidade extracontratual, que a gente está falando agora, e tem a responsabilidade contratual, que a gente vai falar em uma outra oportunidade. Essa responsabilidade extracontratual, ela tem a parte subjetiva e tem a parte objetiva. O que é a subjetiva? É aquela quando tiver a culpa provada ou a culpa presumida. É que a gente viu, preencheu aqueles 3 pressupostos, beleza. Tem a responsabilidade extracontratual subjetiva. E na objetiva? São esses itens que estão enumerados aqui e serão vistos individualmente, bem com calma, bem enfaticamente, com exemplos, do jeito que a gente acabou de fazendo, demonstrando como que cai em prova e vendo no dia a dia como que a gente tem e como que é feito isso. Então, pessoal, nós conseguimos ver toda a matéria de responsabilidade civil, a gente viu lá do início como que ela é no diálogo das fontes com a Constituição, vimos ela ao longo do tempo, a teoria, doutrina, algumas jurisprudências, como ela está sendo cobrada em prova. Então a gente conseguiu ter uma análise de toda a matéria de responsabilidade civil. A gente vai continuar nos próximos vídeos analisando. Caso vocês queiram mais informações, tem no nosso site superprofessores.com.br, lá tem diversos professores com diversas matérias, todos eles tendo o intuito de aprender, de ensinar e aprender até com vocês. Então vamos lá, pessoal, até a próxima. Um grande abraço.